História do tratamento de efluentes. Hoje em dia, o tratamento de efluentes é algo cada vez mais discutido e aprimorado, para que um dia esteja disponível a todos. Porém, teve uma longa caminhada até se tornar o que é hoje. Toda essa história começou na Antiguidade. Na Grande Roma eram usadas ruas com encanamento como fontes públicas, que visando prevenir doenças, separava a água para o consumo da população. Na Grécia Antiga, havia-se o costume de enterrar as fezes ou deslocá-las para locais bem distantes de suas casas. O Egito iniciou o grande controle do fluxo de água do rio Nilo e utilizava tubos de cobre para o palácio do faraó Quéops. A Idade Média, porém, foi um período de cerca de 1000 anos sem avanço de saneamento básico, pois os conhecimentos romanos ficaram arquivados em mosteiros religiosos após sua queda. Por esse motivo, nesse período o gerenciamento de água deixou de ser do governo e passou a ser dos cidadãos, o que resultou em um acúmulo de todo tipo de lixo nas ruas, aumentando os ratos e criando sérios problemas de saúde, como a peste bubônica, que só na Europa matou cerca de 25 milhões de pessoas. A primeira rede de distribuição de água e captação de esgoto foi construída há aproximadamente 4000 anos na Índia. Grandes tubos feitos de argila levavam as águas residuais e os detritos para canais cobertos, que corriam pelas ruas e desembocavam nos campos, adubando e regando as colheitas. Em Paris, no final do século XV, a distribuição de água era controlada por canalizações. Em 1664, a distribuição de água canalizada foi incrementada com a fabricação de tubos de ferro fundidos e moldados, por Johann Jordan, França, sendo instalada no Palácio de Versalhes. Pouco depois, Johann inventou a bomba centrífuga e em 1775, Joseph Bramah inventou o vaso sanitário na Inglaterra. No final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a população das cidades aumentou muito, causando um maior acúmulo de lixo e excrementos nas ruas. Por consequência disso, tornou-se necessária a criação de um sistema de esgoto e água que desse conta da demanda da população. A primeira estação de tratamento de água foi construída em Londres, em 1829, e tinha a função de coar a água do rio Thames em filtros de areia. A ideia de tratar o esgoto antes de lançá-lo ao meio ambiente, porém, só foi testada pela primeira vez em 1874, na cidade de Windsor, Inglaterra. Porém, com a descoberta de que doenças letais da época, como a cólera e a febre tifoide, eram transmitidas pela água, técnicas de filtração e cloração foram mais amplamente estudadas e empregadas, chegando próximas ao que vemos hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre o procedimento de tratamento de efluentes. Gradeamento. É a primeira etapa do tratamento do esgoto, quando ele chega à estação. Aqui ocorre a retenção dos resíduos sólidos indevidamente lançados na rede de esgoto, como fraldas, papel higiênico, restos de alimento e até roupas e calçados. Caixas de areia ou desarenador. Essa estrutura retém areia e outros resíduos menores que passaram pela etapa do gradeamento. Reator anaeróbio. O efluente passa por tanques fechados na presença de bactérias anaeróbias, para a degradação da matéria orgânica. Filtro biológico aerado. O efluente passa por filtros de brita, onde ocorre a injeção de oxigênio. É nessa etapa ainda que acontece o segundo passo do tratamento biológico, na presença de bactérias aeróbias. Decantação. Os resíduos sólidos são decantados, estabelecendo o fundo do tanque, para a posterior retirada por meio de raspagem. É adicionado coagulante para a remoção de nutrientes e o líquido coletado na parte superficial segue para a desinfecção. Desinfecção. Adição de produto químico, sanitizante ou efluente líquido ou encaminhamento do mesmo a uma unidade com plantas macrófitas, aquáticas, removendo os vírus, bactérias e outros micro-organismos. Esse é um mapa da parcela da população brasileira por região com esgotamento sanitário adequado. O tratamento de esgoto é uma questão de saúde pública. Esse problema não se resume a situações em que dejetos são depositados em céu aberto. A falta de limpeza das estações de tratamento, negligência na manutenção de fossas e contaminação de córregos com dejetos são alguns exemplos de perigos com esgoto, que infelizmente podem ser encontrados com frequência. Os locais que apresentam alguma dessas situações podem ser facilmente foco de doenças e devem ser alvos de melhoria dos responsáveis, para que a população não seja afetada.
Algumas das principais doenças causadas pela falta de tratamento de esgoto são: a hepatite A é transmitida pelo consumo de alimentos ou água contaminada, ou pelo contato com pessoas infectadas. Os sintomas de hepatite A incluem fadiga, náusea, dores abdominais, falta de apetite e febre baixa. Transmitida pela ingestão de protozoários pelos cistos presentes nas fezes dos infectados. Parasitas se prendem à parede do intestino delgado, causando diarreia e desconfortos abdominais. Também transmitida principalmente pela ingestão de alimentos contaminados, os sintomas dessa doença são cólicas abdominais, fezes pastosas com muco e sangue ocasional, gases em excesso, dor rental durante evacuação e perda de tempo. Doença bacteriana transmitida por alimentos e água contaminada ou contato próximo. Os sintomas dessa doença são febre alta, vômito, dor de cabeça, dor de barriga, prisão de ventre, diarreia, perda de apetite, perda de peso ou pintinhas vermelhas na pele. Esse gráfico mostra o impacto da carência de saneamento na saúde por faixa etária, mostrando o grupo mais afetado por conta de doenças relacionadas à insuficiência de saneamento básico no ano passado. A tecnologia de transformar lixo ou resíduo em energia é mais conhecida como reciclagem energética. A reciclagem energética é uma excelente opção de reutilização, transformando lixo ou resíduo em energia elétrica. É muito utilizado nos países subdesenvolvidos, como Japão, Estados Unidos, Alemanha, dentre outros. A Alemanha, por exemplo, eliminou os aterros sanitários em função da reciclagem energética. Os Estados Unidos fornecem energia elétrica a 2,3 milhões de residências ao reutilizar resíduos em suas 98 usinas. A União Europeia conta com 420 usinas, no Japão são 249 e na Suíça são 27 usinas de reciclagem energética.